meditar um pouquinho na palavra, para começar nosso culto. Mateus 7, 13. Amém? Amém. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Isso é uma verdade muito triste, né, irmãos? Que muitos estão entrando pela porta larga, né? Antigamente existia aqueles quadros, não sei se aqui alguém já viu, né? Que tinha 2 caminhos, e um era o caminho de jogos, cinema, era assim, né? Um caminho, que era bem rígido o negócio, né? Hoje em dia, 80 reais vai tudo no cinema, não tem problema nenhum, né? Dependendo do filme que vem. Então, agora, o que isso aqui quer dizer realmente, irmão, é aqueles que fazem a vontade de Deus, e não a vontade dele mesmo, né? Porque aquele que segue a Jesus, segue no caminho estreito, porque não faz a própria vontade, mas faz a vontade de Deus. Não anda segundo os seus caminhos, porque andar segundo os seus caminhos é andar conforme o ser humano comum, que não tem Deus, pensa. Tudo que ele quer fazer, ele faz. Ele quer xingar, ele xinga. Ele quer o mal contra o outro, ele faz. Não teme a Deus, né? Não teme. Ele lesa o outro, ele rouba. Ele pratica o mal sem temor nenhum. Isso é a porta larga. Isso é. Agora, a porta estreita é aquele, né? Falar alguma coisa bem chocante. Que dão uma face dele, ele dá outra. Essa é a porta estreita. É aquela que a gente não faz a nossa própria vontade, mas faz a vontade de Deus. E eu creio que todos que estão aqui estão procurando essa vontade de Deus. Estão procurando se encher espiritualmente para cumprir esse querer de Deus. E andando na porta estreitinha, né? Nada de fazer a própria vontade, mas de fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos orar, né? Para começar o nosso culto. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, pela luz que o Senhor nos deu através dela. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo que veio habitar em nós para nos levar, Senhor, rumo ao céu. Glórias a ti, Jesus, pela tua bondade, Pai, pela tua misericórdia que está sobre nós. Te louvo pela vida de cada irmão que aqui está. E que nada, Senhor, venha faltar ao seu coração nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. E que o Senhor possa receber a nossa adoração, meu Deus. Em nome de Jesus, também visita os enfermos, Pai, que estão em casa. Visita aqueles que ficaram pelo caminho. Visita, Senhor amado. Toca, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse hino que nós vamos cantar é um hino novo, mas não é um hino difícil, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Ouça o som das muitas
Glória a Deus, aleluia, né? Ele passeia em nosso meio, aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar, né? Ele habita no meio dos louvores, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Ele é a nossa luz, é a nossa salvação, aleluia. Esse é o nosso Deus. Se
Senhor é o nosso Pai, é o nosso dono, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E nós nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Para Ti eu correrei. Glória a Deus.
Glória a Aleluia. Jesus. Não é pela nossa força, não é pelo nível de conhecimento, não são os nossos dons, mas é pela graça do Senhor que nós vivemos. Aleluia. Aquele que nos trono está, coberto de glória e luz. Aleluia. Seu sangue comprou salvação. Ele é digno. Esse é o nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que no trono está, coberto de glória e luz. Seu sangue comprou salvação. Digno, Ele é digno. Aquele que tudo criou, o fardo pesado levou, o Rei que por nós se humilhou, santo, Ele é santo. Nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, é digno de louvor, é digno de louvor. Aquele que no trono criou, o fardo pesado levou. O Rei que por nós se humilhou, santo, Ele é santo, santo. Ele é
Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és digno de todo louvor e de Glória a toda glória. Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus que o Rei está vivo. Amém. Graças a Deus que Ele é o nosso Salvador e Senhor. A certeza que há no nosso coração, a presença de Jesus, da salvação em Cristo, ela nos traz descanso na alma, sabendo que quando Ele vier, nós iremos com Ele. Amém? Vamos orar pelas crianças? Crianças. A gente sempre diz que as crianças é o futuro, né? Mas a gente está esperando Jesus voltar e a gente nem quer que ele seja o futuro mais. A gente quer que Jesus venha buscar e ele subir conosco. Amém. Está tão perigoso, né? Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante da presença do Senhor nesta noite as nossas crianças que têm aprendido a tua palavra. Que eles jamais se esqueçam da palavra do Senhor. E que eles reconheçam, Senhor, a sua voz através do ensinamento que recebem, através daquele que ministra aos seus corações. A glória e a honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa água aqui, né? É minha, né? Que é minha. Eu sei. Antes de qualquer comentário, Juliana, o nome, né, da Juliana, esposa do Tiago, né? Graciela. Juliana, Graciele, que veio junto com o Tiago, que nos honrou aqui com os talentos dele no violão, a pastora Néia, e todos são bem-vindos na presença do Senhor. Nós aprendemos ao longo da vida cristã, muitas vezes a gente aprende de maneira errada, né? Nós aprendemos a discernir a presença de Deus pela temperatura do ambiente. Mas Ele está sempre presente. Sempre. Os discípulos também não conseguiam perceber a presença dele no meio deles, quando eles estavam reunidos ali, escondidos ali, meio que com medo, e o medo fazia com que eles não pudessem discernir, porque eles aprenderam a discernir a presença de Jesus através da temperatura do ambiente. Mas Ele está sempre ali cuidando de nós. Às vezes a gente não percebe o quanto Ele está cuidando de nós. Muitas vezes Ele olha para nós e vê a gente assim agindo de maneira meio que como criança arteira, ou como criança rebelde, como criança que quer alguma coisa, que faz uma pirraça, que faz bico porque quer algo. Ele fica olhando para nós como igualzinho você olha para seu filho quando ele faz alguma coisa que você nega alguma coisa para ele, ou não dá aquilo que ele quer. Ele faz o bico, ou ele bate o pé, porque ele quer aquilo que ele está desejando do seu pai. É a mesma coisa que somos nós. Ele está sempre presente. Sempre. E o que ele faz por nós é segundo a sua onipresença, onisciência e a sua soberania, porque ele conhece os nossos corações. Ele conhece como nós somos levianos, muitas vezes, a nossa carne é leviana. Porque a nossa carne sempre tem a tendência de caminhar do lado em que ela deseja, não do que o Espírito está nos guiando e nos mostrando. Deus quer que a gente creia que Ele está presente. Os discípulos ali, de repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Aí eles, Rabi, mestre, perceberam a presença do Senhor. Quando o desejo do Senhor é que você saiba que Ele está sempre presente, que Ele não precisa dizer paz seja convosco. Ele quer que você creia que Ele está presente, principalmente no ambiente de culto como este, onde nós estamos aqui adorando ao Senhor. Nós estamos bendizendo ao seu nome. Nós estamos
nos oferecendo a Ele o nosso culto. E por que Ele não estaria presente para receber? Ele está presente, mas a gente muitas vezes mede a presença pela temperatura do ambiente. Né? Quando a gente fala de temperatura do ambiente, a gente fala de aspectos que humano faz com que o homem sinta, que ele tenha sentimentos, emoções. E muitas vezes o Senhor quer que a gente distinga que a presença dele depende de emoções ou de sentimentos. É por fé. É porque eu creio. E se eu creio, eu vejo a glória de Deus. Ele mesmo disse isso para nós. Se creres, verás a glória de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 6. Versículo. Oi? Que livro? Efésios, capítulo 6. Não falei? falou, não. Ah, vocês estão atentos, estão atentos, né? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, visto a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em outra versão diz assim, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vestivos da armadura de Deus, para que vocês possam resistir à cilada do diabo. Quando o apóstolo nos fala de fortalecer, o que é fortalecer no Senhor? Nós vivemos num mundo, gente, em que nós enfrentamos só coisas ruins no aspecto de perspectiva de vida. A gente vive bem, a gente come, bebe, mas a gente fica indignado com situações governamentais, a gente fica indignado com inflação, a gente fica indignado com injustiça. Todos os dias a gente vê diante dos nossos olhos injustiças, maldades, e todas essas coisas deixam a gente assim, indignados. Muitas vezes a nossa carne até mesmo fala, não tem jeito. Nós, do raciocínio humano, a gente fala, isso não tem jeito. Nós estamos dominados. Mas na realidade não, a palavra do Senhor diz assim, fortalecemos aonde? É no Senhor. Porque se nós formos guiados pelo aquilo que acontece diante dos nossos olhos, todos os dias, de onde vai vir a nossa força? Se a gente não buscar ela no Senhor, se a gente não reconhecer a presença de Deus constantemente na nossa vida, a gente não vai se fortalecer dele. Fortalecer no Senhor para enfrentar a tribulação, fortalecer no Senhor para enfrentar a indignação, fortalecer no Senhor para enfrentar a injúria, a calúnia, para enfrentar o olhar maligno, a inveja, enfrentar a corrupção do mundo. Porque se nós formos guiados e caminharmos na direção que o mundo caminha, nós vamos ter os mesmos sentimentos que há no mundo. E o próprio Jesus, ele disse o seguinte: o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no mal, e nós, como servos de Deus, temos que ter plena ciência disso. Às vezes a gente quer encontrar conforto, e não é um conforto que a gente vive, mas um conforto de não ter situações difíceis para a nossa vida. A gente pode encontrar conforto todos os dias? Sim, eu vivo confortavelmente na minha casa, não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho conforto. Eu sento no meu sofá, eu passo o dia com a minha esposa, isso é um grande conforto. Mas é tudo que eu quero? É tudo que eu preciso? Não. Não é o conforto que o coração do homem deseja, porque o coração do homem é ganancioso, ele quer mais e mais. Ele quer situações, e que ele vive em situações que não tem que enfrentar tribulações, que não tem que enfrentar lutas, que não tem que enfrentar batalhas.
Isso é o cerne do ser humano. Ninguém quer enfrentar o mal, mas o mal está aí. O mal está aí. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele diz assim, eles fortaleçam o Senhor, diz para a gente vestir a armadura de Deus. Ele não fala para você vestir uma outra armadura, como Saul ofereceu a armadura para Davi, para ele vencer o Golias. Não. Ele fala para a gente vestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela não tem nada a ver com ferro, com lata, com esse tipo de escudo, com espada de metal, de adamante, né? É do Wolverine. Com espada de Wolverine nas mãos. Não! A armadura de Deus, ela é espiritual. Ela é movida pela fé que temos no Senhor. Quando ele fala da armadura, ele fala de que essa armadura vai fazer com que a gente vença poderes, autoridades, dominadores do mundo, das trevas, contra as coisas espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, ele nos dá isso, porque ele diz assim, vistam-se da armadura. Então, significa que ela está disponível para cada um de nós. Mas fala para a gente se fortalecer no Senhor, porque para a gente poder buscar de Deus essa armadura e pegar, tomar ela para nós e não desistir dessa armadura para resistir tudo isso. Eu vou falar uma coisa para vocês: o mundo é sedutor. O mundo é sedutor. O mundo oferece facilidade. O mundo tenta nos envolver e tenta nos seduzir todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo, ele não faz o seguinte, ele não vira ali a esquina e a gente fala, pô, agora ele está me vendo que ele está num ponto cego. O diabo não vira as costas. O diabo não sai para dar uma folguinha para você e vai lá atentar o outro, não. Desde o começo do mundo, o diabo sempre lutou para destruir a vida do ser humano. E principalmente nos dias de hoje, da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus venceu na cruz. Porque Jesus consumou ali a nossa redenção e a nossa salvação. E é por isso que ele quer destruir a igreja. A palavra de Deus nos mostra que ele vai atrás da igreja para destruir a igreja. Mas é claro que ele vai destruir a igreja de maneira sutil, de maneira sorrateira. Ele vai envolvendo a igreja, ele vai trazendo para dentro da igreja coisas que antigamente a gente achava que eram aterradoras. Hoje nós temos não tem nada a ver. A isso talvez eu possa. Todo mundo faz. O líder fulano de tal faz. O líder fulano de tal faz. O ciclano faz. Então eu também posso fazer. Se ele diz que eu posso fazer. Irmãos, eu já vi algumas pessoas dando testemunho de que receberam orientação para fazer coisas que antes não faziam. Mas está tudo bem, porque ele diz que ele é um líder, né? Que ele era um líder religioso, que o que fala pode, anula inclusive aquilo que a palavra de Deus diz, que nós não devemos caminhar nesse tipo de influência, nesse tipo de minimização da palavra de Deus, da conduta de um verdadeiro cristão. Quando ele fala para a gente isso da palavra de Deus, ele está falando que nós tomarmos uma posição de guerra, de batalha. Ninguém veste a armadura se não for para ir para a batalha. Porque ele mesmo diz no início, para que vocês possam ficar firmes contra o quê? Cilada. Vocês já viram como se arma uma cilada? A gente recebe um e-mail, um WhatsApp, dizendo assim, ó, estou na esquina ali, eu armo uma cilada para você. A gente recebe isso? A gente não recebe nem um aviso. A cilada que clica nesse link. A cilada que envia um e-mail e assim, clica nesse link. Clica, isso, tem agora cilada no link. Clica no link. Muita gente vai lá e clica no link, cai na cilada.
Mas as ciladas, elas são armadas de maneira que você não perceba, que você esteja caminhando, esteja olhando, o chão está firme. Seus olhos estão vendo o chão firme. Quando você pisa, você cai na cilada. Por que a Bíblia diz que é cilada? Porque ele vai vir lutar contra nós de maneira sorrateira. Ele vai tentar nos envolver com coisas que nós achamos que, antes achávamos que Deus não se agradava, e hoje ele está dizendo, não é. Lembra que o que ele fez com Eva? Ele disse assim, olha, é verdade que você não pode comer da árvore do fruto e nem tocar nela. Deus não disse isso, tocar. Mas o diabo deu uma acrescentar. E além do mais, ele disse assim, olha, ela é boa, e ele fala, ela é árvore do conhecimento do mal, e vocês vão ser como Deus. Olha como ele foi sutil, vocês serão como Deus. Produz no coração dela o desejo de ter um conhecimento mais alto, mais elevado. Saber como Deus? Oh, que bom! E a Bíblia diz que ela olhou para a árvore e disse assim, que era boa para se comer. Imagina quantas vezes ela não passou diante daquela árvore. Quantas vezes? Imagina. Muitas vezes, os frutos estavam todos ali, ó. Deus disse assim, ó, toda a árvore que está no jardim, você pode comer de todas elas. Só não, né? Mas eles tinham recebido essa incumbência de não fazer, e não era tentação para eles. O fato de Deus ter dito assim, não coma dela, só se tornou tentação quando a serpente chamou a atenção da mulher e a seduziu para que ela olhasse com outros olhos, para que ela olhasse agora com uma outra perspectiva, adquirir um conhecimento como Deus, ser como Deus, porque foi a queda dele, foi exatamente querer ser como Deus, e ele usou a mesma estratégia dele, que ele quis ser como Deus. Eu vou levar ele também, essa mesma opção de querer ser como Deus. E ela então, a partir daquela hora, ela prestou atenção na árvore. Assim o diabo faz com a gente. A gente passa a vida inteira, né, tomando posições firmes, posições inabaláveis. De repente, de forma sorrateira, ele vai enviando pessoas que são pessoas espirituais, né? Espirituais, entre aspas, e que começam então a nos aconselhar, dizendo, não, gente, essa é a interpretação errônea. Você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Gente, não é de hoje, porque você já viu isso. Eu já ouvi grandes líderes aí que dizem assim, se você fizer isso aqui, não vou falar o que é, né? Porque a gente usa ética. Mas se você fizer isso aqui, se você fizer isso, o resto, Deus vai te perdoar. Porque basta você fazer uma coisa só. Claro, estava falando a respeito de dinheiro, né? Entendeu? Então basta você fazer isso. Que o resto, Deus vai te perdoar. Porque você está mostrando o seu coração voluntário. Você está mostrando o coração que você está realmente envolvido, empenhado na obra de Deus. E aí ele pega o camarada de maneira sutil. Primeiro ele veio nos apresentar que aquilo é bom. E aí ele começa a dizer o quanto é bom. E começa a dizer que Deus não vai se importar com isso. Que isso? Não. Nós que somos mais antigos, eu não sou tão antigo assim. Nós que somos mais antigos, nós sabemos que tem muita coisa que hoje se pratica, inclusive, que trouxeram para dentro da igreja, que não existia, que não tinha entre jovens, não tinha. O que tinha entre jovens aqui era vigília, era oração, era louvorzão, era estar envolvidos com acampamentos. Mas aí começou a entrar um espírito de liberalidade no meio do povo de Deus. E o diabo foi entrando sorrateiramente
e colocando essas armadilhas para que as pessoas, os jovens principalmente, viessem a cair. A gente está falando de jovens, mas ultimamente a gente vê que até os mais antigos estão, de certa forma, estão adotando, né, essas instruções que não tem tanto peso, né? Aquilo que a gente considerava que era pecado não é mais. Se você fizer andar direito aí, fizer o bem aí, não comer, não fumar, não beber, não jogar, ótimo, você já fez a sua parte, mas não é assim. A Bíblia nos ensina uma conduta de vida que nós devemos ter, princípios e valores que são imutáveis, que Deus não abre mão deles para que a gente possa viver. Se nós quisermos entrar no céu, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. E o que é a santificação, gente? A santificação é um tratamento de Deus na minha vida espiritual, para que eu possa crescer através da sua palavra. Eu tenho que ser santificado pela palavra de Deus. É ela que me santifica. E se eu não buscar o conhecimento da palavra, como eu serei santificado? Se eu não usar a prática da palavra de Deus no meu dia a dia, como eu vou ser santificado? Se eu ficar apenas no versículo diário da caixinha de promessa, ou abrir a Bíblia e ler um versículo de vez em quando, eu vou ser santificado? Não. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E ele fala assim: quando você busca, e você vai me achar, quando você buscar de todo o coração, ele diz assim: e serei achado de vós. Parece até que Deus está brincando com a gente, né? Mas é como se Deus se colocasse atrás, mas ele coloca o pé assim para a gente ver, né? E a gente começa a procurar Deus. Quando a palavra de Deus fala buscar, ela está falando de procurar. Deus está presente? Está presente ou não? Amém. Ele precisa ser procurado? Se ele está presente? Precisa. Humanamente, eu estou presente. Eu preciso ser procurado? Não. Eu estou vivendo aqui, não é isso? Eu não preciso ser procurado. Porque só que os nossos olhos espirituais só podem enxergar Deus quando nós o buscamos com o nosso espírito. A gente, é que eu falei, da atmosfera da presença de Deus, eu vou perceber que Deus está. Eu sei, eu creio que Deus está presente. Mas uma coisa é eu saber que Ele está presente, e outra coisa é perceber a sua presença. Tem diferença. O meu espírito tem a certeza da presença de Deus, o meu espírito se alegra em Deus, não as minhas emoções. Mas é claro que há momentos em que a gente transborda o que está no nosso espírito através das emoções da carne, porque ela não suporta a presença de Deus de maneira tão gloriosa. Então a gente derrete, né? É como se a gente fosse de cera. Quando Deus se manifesta com a sua glória no lugar onde nós estamos, no ambiente que nós estamos, a gente parece que vai se derreter como se a gente fosse de cera. Mas Ele está presente. Então ele diz assim: olha, para vocês poderem resistir, não existe outra maneira de resistir às astutas ciladas do diabo, às ciladas, às armadilhas, se nós não estivermos vestidos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela se divide em alguns aspectos. Nós não vamos falar dos aspectos em si, mas só para a gente poder falar de visão dela. Ele diz assim: mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade. É a primeira característica. A verdade, ela tem que caminhar na nossa vida. Tem muita gente na igreja mentindo de roupão, de montão. Ele está vestido com o cinto da verdade.
A Bíblia diz para vestir com o cinto da verdade, ele não deixa entrar nada do diabo na sua vida. Ele não deixa entrar o engano, ele não deixa entrar a mentira. Ele fala que você tem que estar com o cinto vestido com a verdade. A verdade qual é? Onde está a verdade? E Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que estar cingido com Jesus, com a verdade. A primeira característica da armadura de Deus é que eu tenho que estar em verdade. A gente, por acaso, na história do Evangelho, viu algum momento, quando Jesus contou essas palavras, viu algum momento Jesus mentir? Nem aprovar a mentira, porque nele não havia mentira, só verdade. Ele é a verdade. Aí ele disse assim: bom, primeira coisa, né? Que a gente, se não tiver vestido com cingidos longos com a verdade, a primeira peça da roupa da armadilha, da armadura, é aquela que vai por baixo. É a primeira peça. Se eu vestir a armadura e não colocar aquela peça, eu não estou protegido. Os soldados da época medieval, eles vestiam, no primeiro lugar de colocar a armadura, eles colocavam uma malha de ferro por baixo. Aquilo ali protegia as suas partes vitais. Era para proteger as partes vitais dele, aquela malha de ferro. Podia, no caso deles, a malha de ferro diminuía o impacto de uma flecha, né? Às vezes arrebentavam ela e pegavam, mas ele conseguia se livrar. Ele ficava com escoriações ou ficava ferido, mas não morria. Tinha alguns que recebiam uma flechada, como o rei Acabe, né? Recebeu uma flechada bem entre a armadura e a malha. Entrou e foi direto no coraçãozinho dele. Entendeu? Mas eles usavam aquilo para proteger. Nós devemos, em primeiro lugar, colocar a malha, né, as nossas vestes brancas, para sermos protegidos contra as ciladas do diabo. Senão a gente não será protegido. E ele fala: então, vestindo a couraça da justiça. Quando ele fala de couraça da justiça, ele está falando da justificação pelo sangue de Jesus. A única justiça manifestada no mundo que salva o ser humano é a cruz. É o sangue de Deus derramado. Ele fez justiça por nós, porque até então não havia justiça que pudesse justificar os homens. Nem a lei pôde justificar os homens. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o único Filho, é que nos justifica de todo o pecado, de toda a injustiça, né? De todo o pecado. Então, aí ele diz assim: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Então, ou seja, o meu caminhar, qual é o meu caminhar? É na direção de Jesus. Eu caminho no Evangelho, eu manifesto o Evangelho, eu pratico o Evangelho, é o caminhar diário, porque quando fala cansados do Evangelho da Paz, ele está falando do nosso caminhar todos os dias. Eu para sair de casa, não saio de casa descalço, né? No mínimo, eu coloco o chinelo. E olha, às vezes a gente pisa num prego e aí fura o chinelo, né? Fura o chinelo. Mas a gente está com o pé protegido. Agora, o que nos protege de termos um contato com o mundo é o Evangelho da Paz. Porque quando Deus diz para Moisés, e quando o anjo lá diz para Josué: tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Porque o pé faz contato com a terra. E o lugar que ele estava era o lugar da presença de Deus. Então ele entrava em contato com Deus. Quando ele tirava a sandália, porque a sandália impedia ele ter esse contato, né, único, né, com o Senhor. É lindo demais isso.
Aí ele diz assim: além disso, use o escudo da fé. Sabe, a nossa fé é que nos protege dos ataques do inimigo. É a nossa fé que nos traz a esse lugar. É a nossa fé que nos faz louvar a Deus. É a nossa fé que nos ajuda a caminhar dia após dia, vencendo todas essas armadilhas do diabo. Ou não é? A palavra do Senhor diz assim: que o que vence o mundo é uma única coisa. O que é que vence o mundo? A nossa fé vence o mundo. Então nós temos que estar sempre embraçados espiritualmente com o escudo da fé. A fé é a minha proteção contra os dardos inflamados do diabo. Se eu não crer na palavra de Deus como regra e praça de vida, eu não estou protegido. Mas quando eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, eu estou embraçando o escudo da fé, e ela vai me proteger dos dardos inflamados que o inimigo está lançando contra mim. Depois, ele fala assim: eu devo usar o capacete da salvação. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. O lugar onde o diabo mais trabalha não é no corpo, é na mente. É na mente. Olha só uma coisa: você está lá assistindo televisão, certo? Aí você assiste a televisão, vê com seus olhos, mas você pondera com a sua mente. Aí passa lá, estourando uma pipoquinha e um guaraná. Imediatamente já vem aquela vontade de tomar o guaraná e comer a pipoca. Aí, lá em casa é sempre eu, né? Vô, faz uma pipoca para nós. Aí eu pego, tem até a panela própria para isso. Então, quando a gente é enganado pela televisão, que produz em nós o desejo, eu pondero aqui. Eu olho lá 5 vontades, 5 desejos, mas passou pela minha mente. Porque a nossa mente é o campo de batalha do diabo. É aonde ali se consegue tudo. É dos pensamentos do homem que levam ele a ser tentado e ao mesmo tempo engodado e levado ele ao pecado. O pecado, ele nasce aqui e consuma aqui no meu corpo, se eu cair na tentação. Então, eu preciso estar com o capacete da salvação. Quando ele me salvou, ele me deu o capacete para proteger a nossa mente desses ataques na nossa mente do diabo. A palavra do Senhor diz em Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: que as armas da nossa luta, da nossa milícia, da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e sofisma. Sofisma é meia verdade, viu? Sofisma é aquilo que parece que é verdade. Estou falando para você a verdade. É que eu falei aqui que eu engano, que essa chamadeira, ele vem do sofisma, ele vem de verdade para você. Você olha assim, um cara de verdade, tem cara de verdade, tem jeito de verdade, mas não é verdade. Então ele diz assim: trazendo cativo todo pensamento contra o quê? O conhecimento de Deus. Aonde? Amém? Nossas armas não são carnais, não são espirituais. Estamos falando de armaduras espirituais. Precisamos aprender a usar as armas espirituais que temos. Se a gente soubesse, tivesse a convicção de como a nossa fé é poderosa, sabe, gente, a gente não sofria tanto. O problema é que a gente sofre muito porque a gente não tem conhecimento de como a nossa fé é poderosa. Mesmo com a palavra de Deus diz que a fé vence o mundo. Vence o mundo. A gente estava falando sobre aquela mulher que tocou, fluxo de sangue que tocou na festa de Jesus, que ninguém falou para ela como as coisas iam acontecer. Ela criou na mente dela como a cura dela ia acontecer. E ela disse assim:
dificuldade para ir até ele, né? Cheio de gente, ela fraca, se arrastando no chão, mas ela pensou, ó, eu não estou conseguindo assim, né? Mas se eu somente tocar ali, ó, dar uma passada de mão na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Não foi ninguém que falou isso para ela, não foi Jesus que falou para ela, não foi o Espírito Santo que falou para ela. Pode ser, né? Que ele deu a ideia para ela de fazer. E ela disse assim: eu vou ser curada deste jeito. Isso é fé. Porque o próprio Jesus disse assim: vai, mulher, a tua fé te salvou. A fé é tão poderosa que ela pode nos salvar de situações em que nós enfrentamos. Gente, nós somos muito vacilantes, gente. Eu não falo os outros, eu falo de mim mesmo. Quantas vezes a gente é servo de Deus há tanto tempo, já viu Deus agindo na nossa vida há tanto tempo, já viu Deus nos livrando há tanto tempo, mas quando o negócio está apertado, a gente só olha para o aperto, a gente não olha para Jesus. E a gente então parece que pensa que Jesus deixou a gente lá, se esqueceu a gente um pouquinho, ou ele está com raiva de nós, ou ele não quer fazer nada por nós. A gente pensa, esse pensamento vem tudo da mente. O Senhor não quer fazer nada por mim agora, porque Ele é soberano. E o diabo é tão astuto, né? Ele é soberano, Ele faz na hora que Ele quiser. E Ele pode também não querer fazer nada por você. Ela também na mente da gente. Aí Ele fala assim: tudo bem, Senhor, se eu não quiser fazer nada por mim, tudo bem, eu aceito. Olha o pensamento que vem na nossa mente. Quando Ele cuida de nós todos os dias, até a consumação do século, Ele fala: estou convosco. Ele não falou isso só para os discípulos, Ele falou para a igreja, Ele falou para todos nós: eu estou convosco todos os dias. Eu vou para a cama meia-noite, os olhos cheios de areia, para dormir, vou lá e ronco. Minha mulher dorme do meu lado. Quer falar ronca também, né? Mas Ele está ali presente, vendo a gente. Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. O sono é para nós, não é para Ele. Ele é fiel à sua palavra, cumpridor dela. Diz: eu estou convosco, estou convosco. Nada pode mudar isso. Se o diabo tentar te convencer de que Deus não está com você, rejeite em nome de Jesus e repreenda o diabo. Porque Ele está com você e Ele te dá a vitória, não muitas vezes do jeito que você idealizou, não do jeito que você pensou. Talvez o jeito que você pensa é a forma mais gloriosa que você acha. Não é como a Marta e Maria mandou chamar, porque sabia que Jesus podia curar Lázaro. E o jeito que elas queriam que ele curasse Lázaro era daquele jeito. Vai lá, chama o médico, porque ela diz para ele, ainda falou, tentando mexer com as emoções de Jesus, e falou assim: o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, vem socorrer. Parece que Jesus ignorou, parece que Jesus não deu a mínima. Ele disse: não, ele já sabia exatamente o que ia fazer, porque ele amava Lázaro e seus irmãos. E ele resolve ficar lá. Lázaro estava doente, gente, mas morreu. Puxa vida, não foi do meu jeito, mas Jesus deixou ele morrer. Mas quando Jesus chega lá, ele chama Lázaro para fora. Se creres, verás a glória de Deus. Maria, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E quando ele chama o Lázaro lá de dentro, você imagina a mente das pessoas. Ele está louco, ele está chamando o cara lá, o cara está morto, já está podre, está 4 dias morto, podre. De repente eles começam a ouvir lá alguém se mexendo, vê uma sombra, e ele, Lázaro, vem todo amarrado.
glória, porque ele sabia exatamente a maneira gloriosa que ele ia manifestar a sua glória. E assim é conosco. A gente quer que ele faça do jeito que a gente idealizou, mas ele vem com a sua glória e diz: deixa que eu fazer melhor do que você está pensando. Sua mente é muito limitada, você não sabe o que é glorioso, mas aquilo que ele faz é glorioso. Aquilo que Deus faz é glorioso. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que a gente tem tanta alegria de servir o Senhor, né? E aí ele disse assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que a gente vence o diabo? Diz assim: sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto o diabo? Lendo, conhecendo e praticando a palavra de Deus. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu começo a resistir o diabo. Porque quando eu olho e vejo que nela eu adquiro vida, eu adquiro salvação na palavra do Senhor, eu estou crendo, eu estou exercendo uma fé. Quando eu leio a palavra, eu creio que ela pode me fazer crescer em Deus. Isso, a gente tem que ler a palavra de Deus com uma fé. A gente só vai ter o discernimento, a revelação do Espírito, se for pela fé. É fácil. Você vê quantas religiões aí, sem citar essa placa ou aquela, que leem a palavra de Deus constantemente. Tem seminários, não é? Seminários que levam a vida inteira. Tem mosteiros aí que é só de estudo da Bíblia. E por que não é revelada a palavra? Porque ela é revelada pelo Espírito Santo. Ela é revelada pela fé que nós temos nele. Quando ele fala para a gente que a espada que eu tenho nas mãos é a palavra de Deus. A espada que eu vou usar contra o mundo, a espada que eu vou usar contra o inimigo é a palavra de Deus. Porque como é que eu repreendo o diabo? Eu repreendo o diabo, como ele me ensinou através da sua palavra, dizendo assim: tudo que pedir em meu nome, ele vou considerar. Tudo que você fizer, ele fala assim: expulsarão demônios em meu nome. Palavra. Curarão enfermos em meu nome. Então eu creio que o nome, que a palavra está dizendo assim: o meu nome tem poder. E eu estou expulsando o demônio, eu estou curando o inferno, no nome de Jesus. Eu creio que estou usando então a minha fé, usando a palavra do Espírito, né? E ele fala uma coisa que e ele fala em todas as ocasiões, e ele está falando aqui para a gente fazer isso com oração e súplica, gente. Tem gente que às vezes interpreta o seguinte: eu tenho que orar, ficar orando dia e noite sem parar, igual eles fazem nos mosteiros. Não é isso. Oração é o contato direto com Deus, mediante a fé que eu tenho nele. Eu estou ligado nele. Quando eu ando na verdade da palavra, eu estou ligado nele. E a oração é a comunicação entre eu e Deus. Ele falou: isso tem que ser todo o tempo. Também necessita súplica, porque há momentos que eu dobro o meu joelho, que eu inclino o meu rosto para suplicar a misericórdia do Senhor. Para suplicar a misericórdia do Senhor. E por último, gente, eu quero só, para encerrar aqui, eu gosto de não ser reprovado naquilo que eu digo, né? O Salmo 23, uma coisa que o Senhor, né, toca no coração da gente e tem falado através da sua palavra, e isso é fato. Primeiro lá em cima, Salmo 23, diz que o Senhor é
E também gostei muito da versão que o pastor Luciano falou também, né? Citou. O Senhor é meu pastor, dele não terei falta. Né? Gostei muito dessa colocação. O Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta dele. Dele não terei falta. Mas o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A minha versão diz, de nada terei falta. Então, ou seja, quando eu estou dizendo que o Senhor é meu pastor, estou dizendo que Ele é meu pastor. E que eu ando caminhando na orientação dele, porque o pastor ele guia as ovelhas. Então, se as ovelhas são desobedientes, o que acontece? Elas vão para todos os lados e não seguem a voz do seu pastor. Mas no final, ele diz assim, ó, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Em outra versão diz assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando a gente fala de misericórdia, que a misericórdia do Senhor sua causa de nós não ser consumidos ou destruídos, ele está falando que há misericórdia, porque misericórdia é você se colocar no lugar do outro. E o que ele fez por nós? Se não se colocou na cruz do Calvário, por nós manifestou ali a sua misericórdia por cada um de nós. A misericórdia do Senhor sua causa da gente não ser destruído. O diabo poderia destruir a humanidade toda se Deus não intervisse, salvando o homem. Se não houvesse a cruz, o mundo já estaria destruído. Mas enquanto estamos aqui como igreja, o diabo não pode nos vencer. Então, assim, essa é a promessa de Deus, gente, para nós. Caminharmos firmes na direção do Senhor, Ele mesmo diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ainda fala o resultado disso. Assim, habitarei, aleluia, na casa do Senhor por todos. A luta vem, as misericórdias do Senhor. A dor vem, as misericórdias do Senhor. A perseguição vem, as misericórdias do Senhor me seguirão. A depressão vem, as misericórdias do Senhor me seguirão. Porque mesmo em lutas, mesmo em provações, que eu estou mergulhado nela, a misericórdia de Deus se manifesta, porque Ele veio me consolar. Ele não deixa eu cair. Mas no seu tempo Ele me levanta e me restaura para a glória do seu nome. Aleluia. Isso está tudo. Pode lutar. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Deus quer que você olhe para Ele. Que você possa identificar em meio a todas essas palavras a voz do Senhor. Que teu Espírito reconheça a voz do Senhor falando com você. E que você possa caminhar na direção que Ele espera que você caminhe. A palavra de Deus é instrução para cada um de nós. Uns recebem, uns interpretam ou discernem mais e outros menos, mas Ele faz com que todos tenham o mesmo discernimento da sua santidade,
do seu amor, porque Ele quer te levar para o céu. Ele quer te levar para o céu. O único que pode impedir de você ir para o céu, sabe quem é? Não é o diabo. O único que pode impedir você de ir para o céu é você mesmo. Porque a palavra é pregada e ela é manifestada. Se você crer, a palavra de Deus diz: crê e verás a glória. Amém? Tudo essa palavra vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é, sim, ela é, Senhor, eficaz. Ela é mais penetrante do que espada dos gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir as intenções do meu coração. Prova-me, Senhor, prova-me, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória, obrigado, Senhor. Amém. Eu estou despedindo aqui do pessoal aqui da internet, né? Eu estou dando um tchauzinho para eles. Você pode ir, né? Obrigado, gente. Até a próxima. Gente.